Saudações de paz para você que está no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Sou Júlio Rocha e estou aqui para gravar um vídeo rapidinho. Debrucei-me sobre um verso aqui e gostaria de compartilhar com vocês, porque meus olhos repousaram sobre uma evidência interessante no que tange as correntes de interpretações acerca disso. Por exemplo, eu não entendo como um método de interpretação ele pode se basear num sistema criado, até por ser sistema criado não tem problema, sistema criado tardiamente, e até por ser criado tardiamente também essa não é o tempo não é um critério de ortodoxia, mas criado sobretudo por pressupostos errados e que a Bíblia na verdade não diz. Dar voz àquilo que a Bíblia não diz, o que nós chamamos ilação, o que nós chamamos exegese bíblica. O quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, ela diz o seguinte, em outras palavras, né? Eu não vou aqui ler na íntegra, mas em outras palavras, troca-se pelo jargão, uma vez salvo, sempre salvo. Aquele a quem for concedida a graça salvadora de Deus, ou seja, ele é eleito irresistivelmente, então aquele que é chamado irresistivelmente, ele perseverará até o fim, né? Ele nunca decairá da graça, né? E eu fico imaginando que não há pressupostos bíblicos nenhum, nem em João 10, nem em João capítulo 6, o que se chama aí as cartas de trunfo, ou os textos trunfo, né? Para que o calvinismo alegue isso, nada deles subsistem diante do que Paulo diz, curiosamente, em Romanos capítulo 8, verso 1. Olha que interessante. Paulo diz assim, portanto, isso é uma conclusão de uma análise feita, os irmãos sabem, no capítulo 1 ao capítulo 7. Ele falou sobre os gentios que pecaram, capítulo 2 sobre os judeus que pecaram, capítulo 3 sobre todos pecaram, e aí o capítulo 4 ele fala sobre a justificação, capítulo 5 ele continua falando sobre a justificação no aspecto do homem espiritual. Capítulo 6 ele faz um contraste com o homem carnal, capítulo 7 ele fala do homem carnal, e o capítulo 8 ele faz um resumo dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há, até aqui, né? É interessante, para os que estão em Cristo Jesus. Ele podia colocar um ponto final aqui, e a doutrina da perseverança dos santos estaria, tranquilo. Quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ainda que nós saibamos, seja um verso, né, onde arminianismo e calvinismo coadunam, ou seja, estamos de acordo que de fato quem está em Cristo Jesus não é condenado, né, mas poderia se usar um subsídio de dizer, né, continuará até o fim porque está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, o negócio é estar em Cristo Jesus. Mas aí ele usa aí uma conjunção, né, que a gramática portuguesa vai chamar de conjunção coordenativa explicativa, através da palavra que ela pega uma função sintática de explicação do que Paulo tem dito. Então ela entra como, na verdade, um adendo contratual nessa afirmação que Paulo fala, de que não há condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo explica qual é a condição, Paulo explica qual é o adendo, Paulo explica qual é a implicação, Paulo explica o que essas pessoas que estão em Cristo Jesus, elas fazem. Aí ele continua, em vez de pôr ponto, ele põe vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba então que a conjunção coordenativa e explicativa, que faz uma separação, ela faz um adendo, porque é uma ligação entre dois aspectos. Ela, em primeiro lugar, ela faz uma distinção dentro do grupo dos que estão em Cristo Jesus. Ou seja, do grupo que estão em Cristo Jesus, que é separado do mundo, Paulo subdivide ainda mais dois outros grupos. Implícito no texto, quando ele fala que não andam segundo a carne, ou seja, porque o crente que está em Cristo, ele pode andar ainda segundo a carne. Lógico, lógico. É por isso que a Bíblia abundantemente combate
e bate forte no pecado. É por isso que a ira de Deus cai sobre o povo de Deus quando o povo peca, né? Principalmente no Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia abundantemente despeja sobre nós advertências e alertas com relação ao pecado, à falta de santificação e principalmente à vigilância. É por isso que as exortações das cartas paulinas, pedrinas, joaninas, né? A exortação de Tiago, a exortação de Judas e, por fim, a exortação do Apocalipse de Cristo às igrejas na era presente. É por isso, porque há esse risco iminente do crente cair. Paulo subdivide o grupo dos que estão em Cristo entre aqueles que andam na carne e aqueles que andam no Espírito. Paulo não deixa por menos. Quando escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, alertando sobre a carnalidade, Corinto tinha até um caso de incesto na igreja de Corinto, tinha casos de culto a demônios na igreja de Corinto. Paulo escreve a carta aos Gálatas, exortando da mesma forma aqueles que começaram no Espírito e agora terminaram na carne. Está falando a crentes. Então, irmãos, a realidade de crentes carnais, ela irmãos, abundante nas Escrituras. O povo de Israel, que era eleito de Deus, né, ficou de fora da terra prometida, e o escritor aos Hebreus vai dizer, eles não entraram no repouso por causa da incredulidade, da carnalidade. Amém, irmãos? Então, a Bíblia respalda abundantemente a ideia de que, crendo em Deus, sendo eleito por Deus, uma pessoa ela pode sim se tornar carnal. E é isso que Paulo está dizendo. Se você deixar de lado o Espírito e começar a se pautar pelas obras da carne, você não está implícito dentro dos benefícios para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso nos sugere que há uma segunda verdade. Então a primeira são dois grupos dentro do que segue a Cristo. Em segundo lugar, os que estão em Cristo Jesus não tem condenação para ele. Mas os que estão em Cristo Jesus, Paulo explica através da conjunção que? Conjunção coordenativa explicativa. Que andam segundo o Espírito. Pastor, isso não é exegese? Paulo sempre usou a palavra de duas testemunhas, né? Paulo sempre usou confirmar. Paulo não era doido. Paulo não deixava ponta solta, né? Em Gálatas, capítulo 5, verso de número 16... ele diz assim, digo porém, olha o tom de advertência, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Assim como Paulo poderia ter trocado em Romanos capítulo 8, verso 1, a conjunção que, por alguma outra palavra, né, pois nunca andarão na carne, só no espírito, por exemplo, né, ele fala, não, que não andam, porque tem a possibilidade. Aqui também, no verso 16 do capítulo 5, ele está exortando a igreja, ele está exortando os crentes, e ele fala, digo porém, esse porém, irmãos, é a mesma função do mas, tem um contraste. Se tem um porém, porque tem duas possibilidades. Paulo sabia da natureza do homem, que nós somos redimidos, mas somos pecadores. E com essa natureza do pecado, com esse corpo do pecado, né, almejando a nossa glorificação, pela esperança da salvação, ainda temos possibilidade, né, de errar e ficar para trás, de perder o alvo. Paulo ele usa aqui um verbo um verbo mandatório, né, um verbo de imposição. Ele diz assim, andai, né, é imperativo esse verbo, né? E esse andai aqui é peripateite, do grego peripateite, que diz conduza a sua vida. Olha para você ver que interessante. Conduza a sua vida debaixo da rédea do Espírito Santo. Conduza a sua vida sob a orientação do Espírito Santo. Conduza a sua vida sob a guia do Espírito Santo. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. Porque fazendo assim, você não vai cumprir. Paulo podia também trocar esse termo. Paulo poderia falar assim, e você nunca estará debaixo da concupiscência da carne. Ele fala, não, você não cumprirá. Porque ele usou esse verbo cumprir. Há a possibilidade de que, cumprindo a lei de Cristo, você descumpra a lei de Cristo para cumprir a lei da carne. E ele vai falar sobre esta guerra da carne
contra o espírito e do espírito contra a carne, no verso 17, para que, explica ele, para que não façais o que quereis. O homem quer fazer o bem, o Espírito Santo o auxilia, o energiza para fazer o bem. Só que nesta guerra que Paulo fala da carne contra o espírito, se o homem não for conduzido pelo Espírito Santo, ele acaba caindo. Portanto, meus irmãos, a conjunção coordenativa explicativa que, de Romanos capítulo 8, verso 1, desmorona a doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, o salvo, se não vigiar, cai. O salvo, se não conduzir a sua vida debaixo do Espírito, ele vai ser um crente carnal. Por isso, nós cremos que há segurança em Cristo Jesus. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 1 fala, tem que estar em Cristo Jesus e tem que andar segundo o Espírito e não a carne. Fazendo assim, a segurança em Cristo Jesus e nós chegaremos no céu. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dá uma olhada nas playlists que nós já estamos montando aí, nós estamos já angariando alguns materiais, estamos separando por playlists, dá uma olhada aí, divulgue para os seus amigos, vamos estudar a palavra do Senhor, porque é tempo de nos alimentarmos e alimentarmos a nossa alma. Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.